Muito boa noite, amigos, irmãos espíritas, colegas do Centro Espírita Harmonia e Luz. Estamos iniciando a exposição desta quarta-feira, dia 13 de maio de 2020. É um prazer sempre poder falar em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita. E gostaria de agradecer sempre, a esta oportunidade e parabenizar todos aí que estão participando, tanto como audiência, como estudantes, como público, como os que estão aqui também, fazendo o seu trabalho de exposição, de reflexão e de união da doutrina espírita, sempre na direção do bem, na direção da melhor compreensão daquilo que nós estamos necessitados de saber, não é? Quem sou, de onde venho, para onde vou. E a maior das caridades que se faz, Allan Kardec disse, para o Espiritismo é justamente a sua divulgação. Uma migalha perto das necessidades atuais. Portanto, nada de sacrifício se deve colocar nesse sentido. Nós estaremos sempre às quartas-feiras aqui com os horários, ocupando sempre esta tribuna online, para que possamos explorar este tema, Espiritismo, estudar a doutrina espírita. Você pode também, se quiser, transformar num evangelho no lar, este momento, colocar um copo de água, eu coloco uma jarra de água, coloco um copo de água aqui para mim, para que eu possa, caso necessite, e também coloco uma jarra de água aqui, aonde esta água vai ficar fluida. Os mentores estarão na sua casa também, fluidificando esta água e depois você vai poder distribuir com os seus familiares. Então, antes de mais nada, vamos pensar numa oração. Eu convido a todos que no seu lar, que esteja nos escutando, fechem os seus olhos, agradeça a Deus por este momento, a Jesus Cristo pela sua presença. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar presente conosco neste momento, independente das nossas condições espirituais. Nós que não somos dignos ainda de receber totalmente a tua misericórdia, recebemos justamente por ela ser infinita de um irmão maior. Leva a Deus e a ti próprio, irmão Jesus, os nossos anseios, os nossos pedidos e as nossas capacidades de transformação, para que nos motivemos e foquemos no bem a partir de sempre. Muito obrigado, seja feita a tua vontade, esteja conosco e que assim seja. Nós vamos até às 20 horas, aproximadamente, com o tema A Lei da Reencarnação. Então, vamos filosofar sobre isso. A lei da reencarnação parte-se do princípio, para que acreditemos nela, que já temos uma base de conhecimento espírita e acreditemos já na imortalidade da alma, na existência de nossas vidas anteriores. O objetivo aqui não é provar a existência da lei da reencarnação, mas conversar sobre ela, pelo menos juntos, não com imposição de ideias, tentarmos avançar em alguns conceitos de como ela é exercida no plano divino, de que forma esta lei é aplicada nas consciências, nossa própria consciência, nós como seres filhos de Deus, e para que ela serve. Há na literatura aí espírita bastante debate e pontos positivos e citações e apontamentos sobre a reencarnação. Então esse não é o principal objetivo desta exposição. Uma delas, é claro que é clássica da Bíblia, do Evangelho, quando o pessoal pergunta para Jesus onde estava, se ele era Elias, e ele diz, não, o profeta Elias já veio e vocês não o reconheceram. E aí eles perguntam, quem era Elias, e aí era João Batista, o profeta, que foi
decapitado, mas isso é uma outra história, né? Ou seja, ele não foi reconhecido. João Batista era o profeta Elias, esperado no tempo de Jesus, era primo de Jesus, mas não foi reconhecido. E depois há uma outra explicação de que não era a questão do karma que ele foi decapitado. Ele foi decapitado por ações daquela própria vida, não de vidas anteriores. E há outros elementos na Bíblia, né? Um outro apontamento clássico na história da doutrina espírita é a retirada lá no concílio que houve em 300 depois de Cristo, retirando a reencarnação do cristianismo, né? A palavra reencarnação, o termo reencarnação. Porque havia lá uma questão da esposa do imperador, que achava que ele tinha esse poder, porque, né, se transformou na religião oficial do Império e criou-se aí, então, a partir da cooptação do Império Romano do cristianismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, o Papado, etc. E aí se retirou, portanto, através de um decreto imperial, a palavra reencarnação dos textos dos evangelhos, né? E se substituiu por ressurreição. E aí, nesse ponto, nesse significado, mudou totalmente o contexto, né? Como a ciência pode explicar a ressurreição da carne, né? O mistério da fé e as questões de vida eterna. Não faz sentido você voltar na mesma carne. E aí, outros momentos, né, diversos da história espírita também se fala, e não só espírita, né? Outras religiões também são reencarnacionistas. Cada uma na sua crença. Os egípcios eram reencarnacionistas, há um contexto histórico, né, dessa questão da reencarnação egípcia na cultura egípcia, devido ao fato de eles serem já um povo que veio de Capela, exilados de Capela, um dos outros mundos que passou pela questão da regeneração, para então, portanto, né, cumprirem aqui a sua prova, a sua expiação no plano terra, na terra, né, sob aí a orientação, a jurisdição de Jesus Cristo. E queriam voltar para o seu planeta, né, a constelação de Capela. Portanto, aprenderam com isso a estudar aí os conceitos, né, da reencarnação. Tinha algumas falhas, porque os faraós e outros, né, eram enterrados com seus pertences, então achavam que voltariam também com seus pertences materiais, sendo que é uma outra questão que nós vamos analisar. E também a Índia, que também é um grupo de espíritos exilados da capela, com a questão das castas, né? Acreditando também, baseados no conceito de reencarnação, que uma vida influencia na outra e na outra e na outra, mas que há uma unidade de espírito e que o espírito se constrói. Então Jesus Cristo colocou a questão da reencarnação abertamente, claramente para os seus apóstolos, né? E os convidou a pregá-la, dando esperanças para uma vida futura baseada no processo da necessidade de nascer novamente. Quando foi, por exemplo, provocado, vamos dizer assim, né, por um dos senadores do Sinédrio, né, um dos doutores da lei, né, Jeremias, perguntado sobre a reencarnação, e ele, né, maliciosamente perguntou a Jesus: como pode um homem, né, voltar ao ventre de sua mãe para nascer de novo? Porque Jesus havia dito ali para aquele grupo: ninguém pode ganhar o reino de Deus se não nascer de novo. E o que é da água, né? O que é do espírito é do espírito. Ou seja, havia ali um simbolismo, uma parábola sobre isso. Então, Jesus Cristo, que não tinha aí nenhuma preocupação em carregar algum tipo de papas da língua, né? Porque é um espírito com grande perfeição e veio para fazer a humanidade avançar, o ser mais perfeito que já reencarnou no plano Terra, um espírito com 4 bilhões de anos já, mas que também, pela lei da reencarnação, a mesma lei de Deus, evoluiu a chegar a ser o próprio Jesus. E disse: mas se você não sabe, que é doutor da lei, né? Zacarias, se não me engano, não sabe o que é a reencarnação, como é que tu pode pregar fé para o teu povo? Né? Que lei que tu está pregando? Né? E depois disso o judaísmo passou então a entender, a absorver melhor a lei da reencarnação e passou inclusive a aplicá-la aí nos seus dogmas e nas suas pregações.
e até hoje, né? Apesar deles terem um conceito diferente, porque eles acham que divulgar muito a vida futura, a imortalidade da alma e a reencarnação traz para os espíritos o conformismo, porque muita gente pensa, bom, já que eu sou eterno, né? Já que eu vou reencarnar, eu vou pagar o meu débito kármico, ou eu vou me acertar com a lei de Deus na próxima encarnação. E isso não é correto, na visão deles, né? Dos judeus. Isso, ouvimos falar de um ex-judeu que é espírita agora, que está no centro espírita lá em Brasília e que faz grandes palestras importantes também. Então, aqui eu peguei aqui só para referenciar sobre as leis de Deus, a lei da reencarnação. Nós colocamos aqui, nesta minha edição aqui do Livro dos Espíritos, que já é bem antiga, né? Está aqui no livro terceiro, as leis morais. E aqui eu vou ler aqui só o índice, né? Para depois chegar aqui mais adiante numa definição. A lei divina ou natural, caracteres da lei natural, conhecimento da lei natural, o bem e o mal, divisão da lei natural. No capítulo 1. Capítulo 2, a lei de adoração. Capítulo 3, a lei do trabalho. Nós podemos até, inclusive, né, falar sobre uma por uma, em cada exposição diferente, e voltarmos ao assunto, né? Aqui eu estou falando do Livro dos Espíritos. A lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, né? A lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade, perfeição moral, né? Então, claro que nós estamos aqui juntos conversando sobre isso, porque somos trabalhadores da última hora, ou seja, estamos um pouco atrasados, né, no serviço de compreender quem somos, de onde viemos, para onde vamos, mas entendemos que, baseado no princípio deste diálogo filosófico, que se acreditamos na lei da reencarnação, que sabemos que ela existe, e que estamos sujeitos a ela porque ela é uma lei de Deus, que nós não podemos simplesmente burlá-la, temos que entender que se há um reino, se há Deus, há uma ordem nisso, né? Então vamos dizer assim, subdivisões da lei, todas elas envolvem o principal conceito de que Deus é amor. Tá? Então a primeira lei de Deus, né? Isso Jesus deixou claro quando foi perguntado: Senhor, qual é a lei, o que eu devo fazer para ganhar, né, o reino dos céus, para ser feliz? E nós vamos nos perguntar também por que eu preciso ganhar o reino dos céus, por que eu deveria querer ganhar o reino dos céus, qual é o objetivo, né, de atingir o reino dos céus. Porque eu posso não querer e achar que a felicidade está em outro lugar, e aí Deus permite também. Mas depois de um tempo, né, não é uma imposição ditatorial, e é por isso que temos o livre-arbítrio para exercitar essas questões todas. Eles perguntavam porque eles queriam chegar ao reino de Deus, queriam evoluir, queriam a felicidade, muitas vezes até porque na lei própria da reencarnação, que vai acumulando experiência na consciência, já acumulamos muitas infelicidades ou felicidades momentâneas que já não satisfazem mais ao espírito eterno, imortal, e aí, intuitivamente, passamos no conceito de religião querer algo que seja realmente vigoroso, perene, né? Então, Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus, e o resto vos será dado por acréscimo, eis toda a lei e os profetas. E a compreensão também das leis de amor, da lei de trabalho, da lei de regeneração, da justiça divina, tudo isso baseado num conceito de novas oportunidades, para que nós possamos ajustar os nossos hábitos, comportamentos, pensamentos, criações, de acordo com um processo de transformação do espírito que nos coloque num patamar de amor, de liberdade, de plena compreensão do bem. E aí é preciso, sim, que todos esses conceitos sejam baseados numa significação. O reino de Deus para a doutrina espírita, portanto, tem um conceito diferente do reino de Deus para os maometanos, por exemplo, né, para aqueles que seguem o Alcorão,
para aqueles que seguem a Bíblia, para aqueles que têm divergências evangélicas, mesmo que cristãs, e assim por diante. Nós estamos falando do ponto de vista da doutrina espírita. A doutrina espírita que segue Jesus Cristo na sua essência de amor e caridade e que nos abriu as portas da consciência para os mundos espirituais. Na certeza, então, de que nós viemos, vida após vida, ocupando vários corpos como uma lei de progresso, de trabalho, de evolução. E aí, contextualizando essa questão, nós podemos citar, por exemplo, o Nosso Lar, que fala sobre os mundos espirituais, que a morte não existe, um deles, né, e depois toda a coleção do André Luiz, falando sobre a realidade do mundo espiritual, para termos a certeza que a morte não existe. E sobre a reencarnação, Allan Kardec, em muitos momentos, conversou com espíritos, assim como a Sociedade Espírita de Paris, após o fenômeno das mesas girantes, lá no século XIX, 1840, quando começou esse movimento na França, os filósofos iluministas, os filósofos, né, que acreditavam no prazer pelo prazer, e assim por diante, numa sociedade altamente intelectualizada, mas profundamente distante da religião. Logo depois disso, na própria Europa, da mesma época, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que foi aí um pastor evangélico, inclusive numa parte, e pregava aí muitas coisas protestantes nesse sentido, mas depois de brigar com a sua própria religião, entediar-se disso, postou a sua obra filosófica e a sua mente na morte de Deus, acreditando, né, que Deus não estava mais perto dos homens, porque havíamos matado Deus em nossos corações e, portanto, estávamos, né, à mercê do caos e da desordem. Nietzsche foi um homem de grande influência na Alemanha nazista, posteriormente, na formação deste pensamento do super-homem pela força da vontade, quase que chegando num ápice, né, da Idade Média, onde ainda se acreditava que o homem era o centro do universo, né, onde Copérnico, Galileu Galilei foram obrigados a negar leis da ciência, né, que a Terra girava em torno do Sol, que a Terra não era o centro do universo, que o homem não era o centro do universo. E hoje, né, nós já sabemos com uma certa facilidade que nem mesmo a galáxia é o centro do universo. Mas mesmo assim, nós temos aí a recrudescência do pensamento de espíritos reencarnantes e talvez até alguns reincidentes daquela época, que são os terraplanistas, né, que estão na teoria da conspiração, novamente querendo negar, né, aquilo que já está cientificamente comprovado e que está aí com grande avanço científico, já que é a multiplicidade de estrelas, de planetas no plano material. Para que isso, então, seja subordinado à vontade de Deus, é preciso primeiro uma aceitação da existência de Deus, não como uma projeção da nossa consciência. Leon Denis escreveu um livro, Leon Denis, que seria, no caso de uma falha moral de Allan Kardec, na falência do projeto de Allan Kardec, seria o seu sucessor na codificação da doutrina espírita. Havia o plano B, no caso, porque Allan Kardec também era um homem, né? Não falhou, felizmente. E Leon Denis também na França colaborou muito com seus livros, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E um dos seus livros é Cristianismo e Espiritismo, trazendo também aí muitas questões morais intuídas por ele na questão filosófica do ser, do existir. E que a existência de Deus não é uma necessidade da projeção da nossa mente, né? E se ele não existisse, haveria necessidade de criá-lo, né? Já disseram alguns filósofos, já disse um filósofo, para que nós então tivéssemos algum tipo de consolo. Jesus precisou justamente do subterfúgio dos milagres, da demonstração do seu poder, da própria materialização do seu espírito após o seu desencarne, a saída do corpo, quando apareceu aí várias vezes e fazia inclusive reuniões com os apóstolos, né? Após porque os apóstolos eram médiuns, né? Médiuns. Hoje em dia o fenômeno da materialização ainda existe. Allan Kardec também precisou dos fenômenos da materialização e das entrevistas com os irmãozinhos desencarnados que foi colocando na sua obra para mostrar, para conversar com a sociedade da época e para dizer
que nós estamos aqui não como castigo, mas com uma certa, vamos dizer assim, condição de estudantes, né, exilados numa escola distante da verdadeira pátria. Vamos colocar desta forma. Exilados, como o próprio Evangelho fala, no plano material. Exilados e apartados da nossa verdadeira vida, que é o mundo espiritual além da matéria. E aí é preciso, então, ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, né? E acreditar, sim, através de uma fé raciocinada na questão científica que a doutrina espírita coloca, para que nós possamos entender o objetivo prático, claro e científico, moral e pedagógico da lei da reencarnação. Sendo ela, então, baseada na lei de amor e nas outras leis que nós citamos aqui no início desse vídeo, né? A lei de amor, a lei de trabalho, a lei de merecimento e outras tantas que estão nas edições aí explicadas por Allan Kardec, que são também conferidas, né, pela Federação Espírita Brasileira, no sentido, e do mundo também, né, no sentido de que não haja distorção na mensagem do Espírito de verdade deste grupo de espíritos que cercou Allan Kardec. Inclusive por ali esteve Jesus Cristo também, que não assinou, é claro, as suas obras, porque seria, né, muito fácil mistificar isso, e outros, como tantos espíritos que assinam aí no Evangelho segundo o Espiritismo e outras mensagens. E também irmãozinhos sofredores, porque Allan Kardec não conversou somente com os espíritos de luz. Conversou também com espíritos sofredores, e no filme do Allan Kardec, quem já teve a oportunidade de ver, se vê, por exemplo, que o mendigo lá na ponte, quando ele deu um evangelho, que depois, posteriormente, falou com ele em espírito, né, que acabou desencarnando aquele irmãozinho. Né? Ou seja, a vida continua. E se a vida continua, e a vida já existiu antes de existirmos, nós passamos então a ter uma maior satisfação do nosso senso, do nosso desejo, da nossa ansiedade por justiça, por justificação daquilo que somos. Porque se não conseguimos então basearmos a realidade que vivemos na consciência daquilo que temos agora, do certo e do errado, da alegria, da felicidade plena, ou da tristeza e da angústia absolutas, entre aspas, né? Às vezes, como se diz o ditado, que desgraça pouca para muitos, né, parece bobagem. Teremos então, naquilo que nós comentamos em vídeos anteriores, baseados nas causas anteriores das aflições, a compreensão através do processo de muitas e múltiplas vidas, a herança daquilo que somos hoje. Somos hoje herdeiros daquilo que fizemos em nossas vidas passadas e no intermeio entre essas vidas também. Né? Assim vamos nos construindo como espíritos. Pergunta-se, por que temos que passar pelos fenômenos do nascimento? Por que temos que passar pelos fenômenos da infância? Por que temos que passar, muitas vezes, pelo desencarne em momentos, né, tenros, ou na adolescência, ou na vida plena de conquistas? Por que ao nascermos, já ao mesmo tempo que crescemos, junto com o crescimento já vem na mesma imposição da lei de causa e efeito o envelhecimento físico, e vamos nos transformando e teremos que abandonar tudo em seguida, né? Quando chegar este momento do desencarne, para que exercitemos a vida. A reencarnação, a lei que Deus nos traz, é justamente semelhante ao atleta que treina para uma Olimpíada, que se prepara para uma conquista que ele vai guardar para sempre, com o objetivo de atingir uma medalha, um campeonato, né, uma grande honra, né, porque ele será muitas vezes, né, muitas conquistas, por exemplo, né, como quem vai à Lua, que depois volta e vive, né, daquele momento maravilhoso e passa então a ter uma diferenciação sobre isso, aquela visão de mundo diferente. É claro que não como competição. Não há uma competição de progresso no seio de Deus. Somos todos seus filhos, criados, né, como filhos
em consciências simples, puras, ignorantes do progresso necessário num determinado momento da experiência, da expansão, mas após isso, após sairmos, como temos repetido, dos reinos inferiores e ganharmos a consciência de mônadas, né, de hominal, e temos aí, portanto, né, o princípio da razão em amadurecimento, passamos pela metáfora do paraíso perdido, como a Eva teve a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, e provar ou não a maçã, as dualidades para que tivéssemos a responsabilidade sobre os nossos atos e, por consequência, na lei de causa e efeito, recebêssemos o conteúdo de volta de acordo com as nossas ações. E aí, portanto, partirmos para o processo de treinamento para o futuro do nosso processo de plenitude. Não pode, né, não seria justo para qualquer um de nós acreditar-se que Deus privilegiou um de nós, né? Irmãos, filhos de Deus, qualquer um que seja, né? Mesmo Jesus Cristo, Buda, Krishna, São Francisco são privilegiados, eles se criaram santos sem esforços, e nós fomos criados aqui cheios de problemas, de angústias, de falhas morais e de problemas, apesar de nossas tentativas de erro e acerto, e mesmo que quiséssemos atingir algum tipo de genialidade, vamos dizer assim, não teríamos nem condições, muitas vezes devido às nossas limitações econômicas, físicas. Por quê? Né? Onde está a justiça divina nisso? Então, Deus, na sua sabedoria infinita, como sabe, né, que somos bastante apegados ao prazer mais do que ao trabalho, tanto que em determinadas épocas da humanidade o trabalho foi considerado, né, algo de inferior à dignidade humana, tanto que várias sociedades da época passada, inclusive os gregos, se transformaram em escravocratas, na sua arrogância intelectual, apesar de um avanço, e também eram espíritos vindos, né, de outros planos da capela, também para povoar o planeta Terra e para fazê-lo avançar. Portanto, sabendo disso, como motivação para que saiamos da zona de conforto, nos é estimulada a ferramenta, o corpo físico, para que exercitemos a vida, o amor, como um halteres espiritual, sendo que o objetivo principal da existência de qualquer ser é atingir a sua própria divindade, atingir e polir dentro de si e expandir ao infinito, já que somos criados, né? O eterno é Deus que não tem começo nem fim. Nós somos imortais, criados simples, no amor e no carinho de Deus, individualizados, não importa que existam infinitas almas no universo, porque Deus ainda continua a criar. Ele tem uma relação individual conosco e nos dá, portanto, esta oportunidade de expansão, de escolhermos aquilo que queremos ser de acordo com os nossos passos espirituais, imortais e eternos. E assim, dentro desse halteres espiritual, da busca da elevação espiritual, nós mergulhamos na matéria de acordo com o grau de evolução que já atingimos. Não existe desequilíbrio na lei de Deus. Existe a perfeição absoluta do próprio Deus, que é a suprema inteligência do universo. Está bem colocado isso filosoficamente, inclusive no início do Livro dos Espíritos, né? Porque se poderia colocar todas as virtudes já conceituadas e contextualizadas pela básica compreensão humana de ética, de moral, e os seus verbetes, né, só dentro daquilo que nós já avançamos como civilização, com algumas, né, exceções fora de pontos fora da curva, de espíritos já mais evoluídos, que trazem aí, né, o patamar de filosófico e moral mais elevado. Mas dentro desta compreensão ética, de saber exatamente, né, quais são as virtudes básicas de uma sociedade, se multiplicarmos isso ao infinito, teremos a existência de Deus. As leis naturais, né, que não são obras da criatura humana, são, portanto, né, o reflexo da perfeição absoluta da causa de todas as causas, que é Deus. E a ela estamos subordinados. E dentre estas leis naturais, uma delas é a lei da reencarnação, porque
Junto com a lei do nascimento está a lei da destruição. O próprio plano Terra, né, vai ser destruído. Imaginemos uma grande usina, como Itaipu. E ali há uma grande geração de energia, um potencial muito forte. Mas queremos que aquela energia gerada chegue à lâmpada que nos ilumina, nesse processo comparativo primitivo de evolução tecnológica. O que é preciso fazer? Colocar-se, né, transformadores e reatores que reduzam a potência da luz, que transformem esta luz até que ela chegue na capacidade, né, é preciso se colocar postes, fios ou sem fio, que seja, mas que ela chegue na iluminação básica necessária para que nós possamos desfrutá-la, palidamente falando, né? Assim é também Deus. Né? No infinito da sua vibração, nós não conseguimos percebê-lo, mas como nós podemos imaginar a geração de energia que passa de forma invisível, que nos dá a luz, nós podemos imaginar, sendo que existimos, que pensamos, que temos consciência de que queremos sim continuar amando, vivendo e buscando aí os nossos interesses, buscando a satisfação das nossas dores, resolvendo os nossos problemas, as nossas inconformidades. Sabemos, portanto, que, como comentamos no começo, não sendo uma projeção das nossas consciências, não sendo algo criado por uma ilusão, mas cientificamente comprovado, que a causa de todas as causas é Deus, a sua individualidade, o único Deus, não uma energia, a personalidade de todas as coisas, porque senão não teríamos também a personalidade individualizada, já que somos a sua imagem e semelhança, precisamos entendê-lo como algo que também se aproxima de nós por aquilo que nós somos. E a lei da reencarnação nos traz justamente esse passo a passo, os degraus da evolução. Né? Nós, aqui no plano Terra, estamos no mundo de provas e expiações, repetindo algumas coisas, porque é preciso, qualquer momento que contextualizarmos a doutrina espírita, nós vamos passar pela referência do tempo presente, onde estamos, por que estamos e qual é o objetivo de aqui estarmos neste momento, né, apocalíptico de final dos tempos, de transformação do mundo de provas e expiações para o início de um mundo em regeneração. Isso Raul Teixeira fala muito bem numa palestra onde ele reflexiona sobre as leis da reencarnação, de que aqui existem vários tipos de espíritos reencarnados. Os missionários, que já vêm, né, de outros planos, onde já realizaram o seu progresso espiritual e vêm para nos atrair, né, para o bem, através do seu exemplo de caridade, de amor, de bondade. Né? Aqueles que estão em provas, como nós, buscando a graduação para avançarmos em pontos de felicidade. Né? E essa graduação é um impulso natural do ser humano. Nós, naturalmente, temos os momentos de conformidade, que acontece muito facilmente, né? Nos conformamos muitas vezes com facilidade no nosso progresso espiritual, com algum tipo de conquista, e precisamos ir além disso, então é por isso que Deus, né, nos colocou também dentro disso a lei da criação, da destruição, e a constante lei do movimento, da transformação, para que não fiquemos estacionários, nos estimulando sempre o progresso, nos estimulando sempre a modificação, nos estimulando a necessidade de administração das energias, nos estimulando o avançar, porque assim também chegaremos ao seu progresso, à sua proximidade, ao seu progresso de Deus, ao progresso que Ele prevê e nos atrai. E aqui estamos, portanto, já num mundo que já não é mais primitivo, que é um mundo jovem, que está ainda em processo de resfriamento interior depois do seu deslocamento da massa solar, e isso está explicado na Gênese de Allan Kardec, e também a ciência materialista explica já isso de uma forma bastante clara, não é? E há uma proximidade disso, né? Mas Allan Kardec já colocou isso do ponto de vista espiritual, sendo que Jesus, com o seu poder mental, ajuda nessa materialização do plano Terra. Nós precisamos ser grandes quando acreditamos na força da mente e nos universos infinitos criados por Deus, e que também somos herdeiros disso, somos deuses, mas no passo a passo dos limites do nosso agora, porque temos aí bastante coisa para ajustar ainda na questão das compensações
de causa e efeito, do bem e do erro que cometemos, né? Para não dizermos que há mal, né? O mal é a falta do bem, mas que deixamos de fazer muitas vezes o bem, adquirimos aí, portanto, a responsabilidade com aquilo que não fizemos de bem, deixando que o mal floresça, né? Ou agindo até conscientemente ou de forma inflamada negativamente no erro, no mal que acaba voltando para nós. Então, saídos deste mundo primitivo, já estamos num ponto de um mundo de provas e expiações. A expiação é a purificação. Se chamou mata-borrão, muitas vezes, custei para entender esta palavra, o que significaria um mata-borrão, né? Uma esponja para o nosso corpo físico, né? As energias que criamos, os miasmas, as doenças, os vibriões no plano espiritual, né? O Legião Urbana, o Renato Russo criou, nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. O que significaria isso? E aí teríamos que estudar também, né, o poder de criação que temos, as formas, pensamento, né, que também pode se transformar nos nossos próprios obsessores, nas nossas próprias ilusões. Tudo é criado pelo poder da mente. André Luiz dizia, nós somos pensamento, e o pensamento de Deus foi o primeiro, fez-se o verbo, e dentro disso, então, deste mundo de provas e expiações, a prova significa o trabalho que temos que fazer para nos graduarmos, porque queremos mais asas para voar, aumentar a nossa potência de liberdade, conhecer coisas novas. E o próprio Leonardo da Vinci, que era um exilado de Capela também, um gênio, né, da Idade Média, dizia, né, que a única coisa que a mente não se cansa é de aprender, né? E o coração deveria não se cansar de amar. Mas a gente ainda precisa desenvolver isso, porque com isso também podemos casar esta palavra de Leonardo da Vinci com a reflexão do apóstolo Paulo, que ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu soubesse todas as ciências, se eu não tenho amor no coração, eu nada sou. Porque eu crio uma bomba atômica, porque eu subjugo meu irmão mais fraco, porque eu crio aí indústrias e sistemas econômicos ditatoriais, porque eu não sei dividir a riqueza, porque eu tenho grandes tecnologias, mas o meu irmão ali do lado não tem saneamento básico, porque eu não sou capaz de dividir uma migalha da minha mesa com aquele que passa fome, porque eu fico julgando descaridosamente os outros, né, vendo nos outros, né, um cisco quando eu tenho, né, uma trave que tapa a minha própria moralidade, e assim por diante. Né? Então, essas duas questões, as duas asas do espírito, estão baseando também pela lei, pela justiça da reencarnação e das causas das aflições, as nossas existências, também como expiação. E expiar significa limpar, né? Limpar o seu espírito. A esponja é o nosso corpo físico, né? Os miasmas, as bactérias, os vibriões, aquilo que vai se transformar em doença ou sofrimento, né? Nos levar pela vibração negativa a situações difíceis, é aquele resto de sujeira que quando você tem que terminar de lavar a louça fica na pia. Né? Então você passa a esponja, você coloca uma água quente, você limpa e você deixa aquele ambiente, né, higienizado. Né? Trazendo uma metáfora aí doméstica, né, já que estamos em tempos, né, de pandemia e de reclusão social controlada, vamos dizer assim, também criada por nós, né, seres humanos, incapazes ainda de amar de forma incondicional. Chegaremos lá, incapazes temporariamente pelas nossas escolhas. Compreendendo, então, que a reencarnação tem este objetivo de nos dar uma nova oportunidade, Deus, que é Pai de amor e misericórdia, nos trouxe todas essas possibilidades de recomeço, também junto com a reencarnação, nos dando aí a lembrança limitada daquilo que somos e daquilo que temos que fazer. Eu não diria absoluta, porque, por exemplo, né, nós podemos ver aí o Mozart tocando piano aos 5 anos de idade, na sua época, um gênio, né, da música, e outros tantos gênios. Né? Hoje em dia até tem mais do que na época, mas não tinha internet, não tinha tanta possibilidade de se registrar a genialidade como a dele. Né? E normalmente, né, espíritos que fazem grandes conquistas já estão estudando nessas tecnologias, esse processo, já há muitas vidas, né? Há muitos momentos. Então, isso tudo faz parte do acúmulo da bagagem de experiências que fica temporariamente e parcialmente restrita, porque o nosso cérebro, gerado pela fecundação entre duas células, né, do homem e da mulher, não participou, portanto, das vidas passadas.
O corpo espiritual, que é uma parte também semimaterial, que Allan Kardec definiu como perispírito, participou. Né? O registro das nossas memórias no espírito, que é a parte que é incorruptível, que é a centelha divina igual a Deus, ali está registrado toda a nossa memória astral. Mas nem tudo desce, né? Como se para o nosso cérebro atual. Algumas tendências, sim, aquilo que somos, as escolhas que fazemos, outras não. Porque nós temos que aprender, como diziam os gregos, que quem te feriu vai te curar. Ou seja, colocarmos tudo isso na bagagem das nossas ações morais e fazer ao nosso semelhante o que dele gostaríamos de receber. Ou seja, se nós agimos em distorções à lei de amor na vida passada, teremos que retornar e aprender a reconquistar, né, aquilo que cativamos. Como diz o Pequeno Príncipe, né, você é responsável por aquilo que cativa, na obra de Saint-Exupéry, o francês, né, que deixou isso como um clássico da literatura mundial, justamente isso. Nós aprendemos a ter responsabilidade com a lei da reencarnação, que aí vamos também entender a lei de causa e efeito, sabendo que aquilo que não estiver no ponto de vista deste presente atual, será numa próxima vida registrado como uma necessidade de limpeza ou de merecimento. Né? Então, quer dizer, aquele que conquistou aí grande facilidade, ele trabalhou para isso. Não existe injustiça. Né? Um grande atleta, um gênio da medicina, um gênio da tecnologia, um gênio da matemática, todas essas pessoas estudaram para isso. Né? Não existe privilégio, existe trabalho. E nós, quando sairmos do corpo, quando reassumirmos a nossa personalidade espiritual, deixarmos de ser esse ato de reencarnação do nascimento à morte, que nos deixou uma personalidade material que será abandonada e com toda a memória que ela merece, voltaremos então parcialmente a acessar o patrimônio espiritual que temos, a bagagem cultural que temos, nos mostrando então que somos muito mais e melhores e maiores do que somos, todos, né? Todos. E se estamos, né, na lei perfeita de Deus, equilibrados numa realidade que ainda não aceitamos, precisamos então entender, sim, que somos herdeiros do nosso destino. Que a reencarnação nos traz aí também a bagagem do nosso fardo, que não é mais pesado do que os nossos ombros possam carregar. A reencarnação, então, para que exercitemos, para que as saídas do desenvolvimento de virtudes, que pode demorar 200, 300, 400, 500 anos para serem consolidadas, mas serão para a imortalidade, sendo que todas as imperfeições e vícios são passageiras, né? Não há problema com isso. A cada um será dado segundo as suas obras. Se nós não aceitarmos, né, ficar na escola de um mundo de regeneração, seremos convidados, né, ou reclusos no mundo primitivo novamente, sem perdermos a bagagem espiritual e lá reencarnarmos com a memória parcialmente subdividida, é claro, mas sempre com o objetivo de elevação espiritual. Todos os mundos são de Deus. Né? Muitos espíritas acreditam que é voltar para trás, mas não é. Se tivermos que reencarnar no mundo primitivo, nós não vamos voltar para trás. Nós simplesmente vamos ter um ambiente mais inóspito, mais severo, mais austero, para que acelere o nosso espírito no processo de amadurecimento das virtudes, do amor e também da inteligência. Né? Ganharás o pão com o suor do próprio rosto. A lei da reencarnação é um exercício porque o plano espiritual é muito legal de estarmos, né? Você não tem que pagar boleto, você não tem que enfrentar doenças, né? Ou tudo que você pensa, conforme que você pensa, se você já é um espírito experimentado, você pode, né? Inclusive, nos umbrais inferiores ainda estão sendo limpos, né? Estão sendo higienizados por determinação de Deus aqui na Terra, mas nos planos inferiores serão recriados, né, espíritos muito fortes mentalmente que criam escravos espirituais e criam ali as suas casas, né, as suas fortalezas como medievais, as suas armas, né, escravizam pessoas. E isso o Chico Xavier fala dos seus desdobramentos dos anos 60, quando foi dito que os umbrais, os espíritos umbralinos que estavam com baixa vibração reencarnariam, e ele não sabia como, ele foi numa cidade, né, onde ele viu ali um desfile, né, de espíritos que estavam honrando o sexo naquele momento, e não sabia como eles reencarnariam, né? E daí um dia ele assistindo a televisão, vendo o carnaval no Rio de Janeiro, entendeu e reconheceu que eram aqueles espíritos que vinham daquela cidade espiritual, de baixa vibração, aonde faziam ali as suas manifestações de adoração ao sexo,
reencarnados no plano Terra. Tiveram a oportunidade de ganhar os seus corpos, avançariam até um determinado ponto, né? Porque Deus é Pai, Deus é misericordiosa, de misericórdia absoluta, e no futuro, então, teriam as possibilidades aí de se tornarem melhores, né? Avançarem, né? Até porque, como dissemos no começo, o espírito muitas vezes está feliz com o seu estacionamento, né? Muitas vezes ele está feliz lá na sua caverna, ele está feliz, né, com os seus prazeres, ele não gostaria de sair, né? Mas sendo que a vida é progresso, sendo que o progresso é uma lei de Deus também, ou seja, sendo uma lei, né, é preciso que nós evoluamos, é certo que outros prazeres maiores, mais leves, mais profundos, que é o do amor, da caridade, do voo espiritual, das obras maravilhosas, das músicas, dos sentimentos e do amor infinito, nos esperam. Por enquanto, estamos mais próximos do instinto do que da angelitude. Por enquanto, então, as paixões que vêm do animal, de sobrevivência, ainda predominam muito, nos dando um comportamento bastante orgulhoso e egoísta, como o do gorila, né, quando conquista um poder, ou quando conquista, né, um cargo público de grande, ou quando conquista fortuna, né, que precisa, né, se arrebanhar e dominar sobre os outros, também sendo o orgulho, né, um gerador do subproduto do orgulho, que é a vaidade, aonde nós precisamos, né, então, em tempos principalmente de rede social distorcida, não somente usada para o bem, mas também para mostrar que estamos mais felizes do que os outros, e não felizes para nós mesmos, né? Não é uma competição, não é uma comparação, o progresso espiritual, mas baseados nesse sentimento de pavãos, né, nós ainda temos isso dentro de nós. E assim outros tantos, né, o canibalismo, né, como o das hienas, né, a preguiça, como a dos leões, né, a ira, né, como a dos lobos, né, assim, a violência, né, como a dos tigres, e assim por diante, né. Somos todos, né, inclusive existe o horóscopo chinês, né, que nos compara, né, a animais racionais. Mas estaremos evoluindo, então esta é a realidade que o Espiritismo nos coloca. Nós podemos ficar no plano espiritual entre uma encarnação e outra vários anos, mas vai chegar um momento que o nosso próprio corpo espiritual vai começar a se degradar pelas questões, né, assim da pele, né? A pele física, se você não se higieniza, se você não toma água, se você não se oxigena, ela fica mais gordurosa, ela fica, né, com radicais livres, você vai envelhecendo mais rapidamente, né? No plano espiritual, que é semimaterial, a mesma coisa. Na capa espiritual que nós temos, porque tudo que vive se move, senão a energia coagula, a água coagula, qualquer coisa parada, né, uma máquina, ela precisa estar funcionando, né, a natureza também, hein? Principalmente, né, porque a natureza é o princípio de todas as máquinas imitadas pelo homem para tentar chegar à consciência de Deus. Então, para concluir, meus caros amigos, né, passei 3 minutos aqui do nosso momento, chegando às 20 horas, a lei de amor, de paz e de caridade nos coloca nessa direção. Nós vamos sim ter que, obrigatoriamente, se quisermos sofrer menos, basear o nosso princípio na vida espiritual, né? Que vai explicar por que, mais cedo ou mais tarde, nós estamos no momento, né, de pandemia, por que eu vou ter que passar por estes momentos de usar máscaras, o que foi que eu não fiz, o que foi que eu fiz, né, nessa ou noutra encarnação, mas sabendo que eu terei sempre oportunidades. Se alguém da minha família desencarnar numa próxima vida, eu posso encontrar no plano espiritual ou no plano físico, e não importa, e por isso veja que eu não falei se somos reis ou rainhas ou mendigos, isso pouco importa, né? Pouco importa, porque o importante é o que somos agora e como estamos trabalhando estas leis de Deus para chegarmos ao futuro. Você que está me vendo no plano físico, você está reencarnado. Portanto, né, você não pode se suicidar, porque aí você vai ter mais problemas, né? Você não vai morrer eternamente. Você vai ter que dar uma próxima reencarnação cheia de problemas e com mais dificuldades. Então, como será o nosso desencarne está nas mãos de Deus. Mas sendo que no mesmo princípio penso, logo existo, ou seja, estou encarnado, logo o que eu preciso fazer, não é? É buscar aí as orientações que Jesus nos dá e quando errar, recomeçar. Orar e vigiar para não cair em tentação, buscar primeiramente o reino de Deus, refletir que as coisas passam, né? Cumprir aqui, dar a César o que é de César, as nossas leis físicas, tentar nos aproximarmos em cada dia que passa, depois de uma noite, sermos melhor, perdoar, né? E assim por diante, o que tudo nos leva a crer
que o espírito só vai para frente, né? E que não há nenhum tipo de maldade e nenhum tipo de imposição draconiana de um Deus cruel, muito pelo contrário, mas só o amor que nos leva à perfeição. Ok? Muito obrigado, quero agradecer a todos por este momento, por esta companhia maravilhosa de vocês, pelas curtidas aí, né? Pela presença de todos. E saibamos, né? Que subordinados a esta lei de amor, de caridade e a lei de Deus e reencarnados neste momento, temporariamente que estamos, temos um papel a cumprir, né? Temos uma tarefa a cumprir que é a da caridade. A caridade, a elevação espiritual, o resto vai ser dado por acréscimo. Tenhamos a certeza também que qualquer tipo de prejuízo material, econômico que se tenha neste momento, se você souber sofrer de uma maneira humilde, né? Posteriormente, né, bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra. Se Deus criou o universo, né, a miséria, a fome, a pobreza, não é obra dele, né? E a nossa mente distorcida é que permite que essas coisas aconteçam e não tenhamos medo, né? Olhai os lírios do campo, porque tenha certeza, né, de que nem só de pão vive o homem, mas também que nenhuma ovelha se perderá e todas as coisas, né, que nós necessitamos para chegarmos ao reino de Deus, nos será dado oportunamente. Tenhamos olhos para ver e creiamos que pela lei da reencarnação, que é uma lei de progresso, chegaremos sim, num tempo futuro, à felicidade plena. Por enquanto ela é recortada de dores e ranger de dentes, mas no futuro, que é o nosso objetivo, portanto, mudando o nosso ponto de vista, teremos o consolo de esperar com paciência e agir com eficiência, pelo menos na procura do melhor, de acordo com aquilo que já entendemos, estaremos mais seguros, mais felizes e com armas, né, do bem mais eficientes para, desde já, irradiarmos, exemplificarmos e consolarmos a nós mesmos e os nossos irmãos necessitados de luz, de que a vida é boa, que a vida não acaba, né, e que tudo no universo tem um significado para o bem. Muito obrigado, queridos. Até a próxima quarta-feira, quando aqui estarei novamente com um novo tema, né? E mais uma vez que Jesus nos ilumine, né? Que nos ajude e que consigamos sair da verborragia para a ação. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Até a semana que vem. Tchau.